Volte a sonhar. Um dia alguém disse que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E sabe, quando estamos alinhados à vontade de Deus Pai, isso é uma realidade, porque Ele mesmo planta em nós sonhos e projetos que estão alinhados com o nosso propósito aqui na Terra. Mas acontece que muitas vezes o percurso entre o sonho e a realização nos faz desanimar, não é verdade? Muitas vezes esmorecemos na caminhada e perdemos a perspectiva diante dos obstáculos da vida, deixando morrer o que outrora nos movia. Mas Deus Pai é especialista em resgatar o nosso coração e nos impulsiona a prosseguir e voltar a sonhar, se assim o permitirmos. O que morreu em você e por que isso aconteceu? Reflita. Se foi por uma dificuldade, uma mágoa, uma traição, algo que saiu inesperado e totalmente diferente do que você planejou, não importa. O fato é que hoje Deus nos encoraja a não olhar as circunstâncias, mas a prosseguir. Na vida, para avançarmos, precisamos tirar os olhos do que nos paralisa e fixá-los no que nos move. Exerça a sua fé e veja além. Não é hora de desistir. Lembre-se de que são as grandes batalhas que nos conduzem a grandes vitórias. Não coloque a esperança na sua força ou capacidade, porque nós somos limitados e falhos. Lance-se diante do Senhor e você verá que Ele fará muito além do que você sonhou. Sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem. E se você ainda não me conhece, eu sou Fran Rodrigues e você está no canal Turistando pela Fé. Bom, e o vídeo de hoje, né, para quem já é inscrito no canal, está um pouquinho diferente. Porém, os vídeos anteriores eu sempre tenho tentado trazer um incentivo e uma motivação. Então, eu venho sendo tocada a fazer um vídeo assim, nesse contexto. E eu acredito que nada é por acaso. Acredito sim que tudo tem propósito. Então, resolvi trazer aqui nesse formato. Um dia, na minha igreja, há muitos anos atrás já tem um bom tempo, eu estava passando momentos muito difíceis na minha vida, situação bem complicada, e estava sendo dias muito difíceis para mim. E um dia eu estava num encontro de mulheres, fui chamada lá na frente, né, pela pregadora da noite. Naquele dia eu chorava muito. Lá na frente ela pediu para mim subir lá no altar, né, com ela. E naquele dia ela levantou a minha mão, eu lembro certinho, é uma coisa que ficou muito assim na minha memória. Ela levantou a minha mão para o alto e naquele dia ela disse para todas as outras mulheres que estavam ali que por trás do meu sorriso ninguém via as dores, as tristezas, os dias de choro, o sofrimento, e que muitas vezes eu escondia por trás do meu sorriso. Eu sempre tentei nunca deixar transparecer muito assim, né, para outras pessoas. E ela disse também naquele dia que não era para mim desistir da minha caminhada, que era para mim permanecer, que era para eu perseverar, não desistir porque Deus estava comigo, e que um dia eu pisaria em lugares que eu jamais havia sonhado. Ela disse isso com todas as letras, igual eu falei, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, eu nunca esqueci dessa revelação desse dia. Eu já tive outras revelações, né, mas algumas assim eu acabei esquecendo, não lembro mais, mas tem revelações que fala realmente assim e que a gente fica, né, na memória.
até naquele dia eu não entendi. Realmente, assim, foi uma coisa que não fez muito sentido. Naquele dia, como a minha vida estava, né, no momento que eu estava, foi uma coisa que não fez muito sentido. Só que, né, igual eu falei, eu nunca esqueci e ficou gravado na minha mente essa fala, essas palavras que ela disse, que um dia os meus pés pisariam em lugares que eu jamais imaginei, que eu jamais sonhei. Então, por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Porque eu acredito, hoje eu acredito que eu estou vivendo essa revelação, que eu estou vivendo esses dias, porque eu tenho vivido isso, eu tenho realizado coisas, tem acontecido coisas na minha vida que eu jamais nem sonhei, jamais imaginei. Eu tenho estido em lugares que realmente eu só via na televisão, coisa de gente famosa, coisa de gente rico, e eu jamais imaginei que um dia eu estaria lá com a minha família, né? Com meu esposo, com meus filhos. Então, é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje para vocês. E aí, então, assim, depois de alguns anos dessa revelação e tal, meu esposo teve a ideia, né, da gente fazer a nossa primeira viagem, né, em família, e a gente foi de carro próprio. Já até deixei vídeo, tem o vídeo aqui no canal, que foi o primeiro vídeo, que é o vídeo do Beto Carreiro, né, onde a gente visitou as praias também lá da cidade de Penha. Nós viajamos por quase 5.000 quilômetros, né, foi quase 20 dias de viagem, então foi assim uma coisa muito surpreendente. E para diminuir aqui a história, dezembro de 2020 para 2021, né, que a gente fez essa primeira viagem, e de lá para cá a gente tem viajado todo ano. Como que surgiu o canal? Através dessas viagens, porque aí a gente se apaixonou, né? Nós se apaixonamos realmente por viajar, por conhecer lugares novos, por conhecer culturas, por conhecer pessoas. E eu comecei a amar muito falar sobre viagem, a gostar demais de falar para outras pessoas. Olha, viajar é muito bom, viajar é maravilhoso, viajar renova, né? Viajar descansa o corpo, descansa a alma, descansa a mente, né? Você vive momentos únicos, momentos incríveis com a sua família. Independente se você também não tem família, sozinho, você pode fazer viagens extraordinárias e viver momentos únicos, mesmo sendo uma viagem sozinho, né? Sozinha. Então, não dependa também de outras pessoas para você viver o novo na sua vida. Os nossos sonhos não dependem de plateia, os nossos sonhos dependem de nós, depende exclusivamente de mim e de você. Claro que depende primeiramente de Deus. Então, depois que você colocar para Ele, né, pedir a Ele que seus planos sejam abençoados, então tudo pode acontecer. Para Deus nada é impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Então, por que não? Então, comecei a incentivar muito as pessoas, principalmente pessoas que nunca viajaram, pessoas que nunca viveram essa experiência, nunca sentiram, nunca conheceram outros lugares. Eu conheço pessoas que nunca saiu do seu estado. Tem pessoas, né, que a gente sabe que nunca saiu nem da sua cidade. Então, eu comecei a querer incentivar muito essas pessoas a sair realmente, conhecer lugares novos. Então, depois de 4 anos, praticamente, resolvi, então, criar o canal. Por quê? Porque com o canal, quantas pessoas a mais eu consigo alcançar? São muitas pessoas, eu posso incentivar muitas pessoas, eu posso motivar muito mais pessoas do que somente aqui ao meu redor, né? Eu sempre incentivo muito, assim, familiares, e também eu sempre me alegrei muito com as conquistas das pessoas ao meu redor. Sempre me alegro muito, muito, e Deus sabe, Deus conhece meu coração.
Então, eu sempre fico muito feliz. Nossa, quando alguém me manda mensagem, ou quando alguém vem falar para mim que vai fazer uma viagem, primeira viagem, então, meu Deus, eu desejo tanta bênção, sabe? Eu desejo uma viagem tão abençoada. Eu desejo, assim, que a pessoa aproveite o máximo de todos os dias, né? Nessa viagem, porque realmente são momentos únicos, como eu já falei, e passa muito rápido, né? Quando a gente está viajando, assim, a gente tem a mania de dizer, né, que tudo que é bom dura pouco. Então, são dias que passa voando, né? Quando você vê, já acabou, você já tem que voltar, né, para a rotina. Então, eu fico feliz demais, eu fico radiante, até parece que é eu que vou viajar, né? Quando eu fico sabendo que alguém vai viajar, que alguém, independente que seja a primeira ou que seja a segunda, terceira, quarta viagem, eu sempre vou estar feliz, sempre vou estar desejando boa viagem, né? Aproveita, curta bastante, se divirta, faça o máximo de coisa que conseguir fazer, se tem coragem de se aventurar, se aventure, porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade. A gente nunca sabe. Eu não sei o dia de amanhã. O amanhã só pertence a Deus. Então, vivo hoje, né? Às vezes eu vou para aquele lugar, eu não sei se eu vou voltar naquele lugar mais. Então, tipo assim, viva intensamente. Mas aí tem gente que chega para mim e fala assim: ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não ligo para viajar. Eu pergunto para essa pessoa: mas você já viajou? Não, eu nunca viajei. Nunca tive essa vontade, entendeu? E então, assim, não tem lógica isso. Como que você vai falar para mim que não gosta de um doce, por exemplo, de um chocolate, se você não experimentou o chocolate? Então, não tem como falar que não gosta de uma coisa que você ainda não provou, que você ainda não experimentou. Tipo assim, se a pessoa já experimentou fazer uma viagem, né, de férias para curtir ali e chegar para mim e falar: "Não, Fran, eu já fui, já viajei, né, já experimentei, mas eu não gostei, não me agradei e tal". Não, tudo bem. Tudo bem, aí eu vou entender, vou falar: não, você já foi, já provou, já experimentou, não gostou, tudo bem. Aí eu respeito também a opinião de cada um, porque, né, tem pessoas são diferentes. Não é todo mundo que pensa como eu, né? Não é todo mundo que é apaixonado por viagens como eu. Mas eu falo assim sempre que tem que provar, tem que experimentar, tem que tentar as coisas primeiro. Prove, experimente, faça. Daí depois você vai tirar as suas conclusões, né? E assim, que eu vejo muito também é pessoas assim que viajam sempre para o mesmo lugar, sempre para o mesmo lugar, sempre para o mesmo lugar. Ou às vezes viaja só para casa de parente. Não tô aqui dizendo, gente, que não possa viajar para casa de parente. Claro que não. Não é isso que eu quero dizer aqui. A gente deve sim. Eu também já viajei para casa de parentes, né? E a gente deve. Só que não todo ano. Não todo ano, nas suas férias, você ir só para o mesmo lugar e para casa do seu parente, né? Tenta revezar. Um ano vai para casa do parente, outro ano faz uma viagem realmente para você descansar. Porque a gente trabalha o ano inteiro. Nós aqui, a gente trabalha. Eu tenho o meu serviço, o meu emprego fixo, mensal. Meu esposo também tem. Meu esposo tem até mais de um emprego. Então, o que acontece? A gente precisa descansar. A gente precisa tirar um tempinho para descansar o corpo, descansar a mente, descansar o coração, descansar, ficar um pouco zen, ficar um pouco off, né? E tem ali uma comidinha pronta, né? Você não precisa mexer com nada. Ai, é tão maravilhoso, gente. Quem nunca provou tem que provar disso. Porque, igual eu falei, a gente trabalha tanto. Você trabalha o ano inteiro. Você, o seu esposo, seus filhos, não sei como que é a vida de cada um. Então, por que não a gente tirar ali, no mínimo 7 dias, no mínimo uma viagem de uma semana,
para descansar, realmente descansar e só curtir, só aproveitar o lugar. Nada de ficar fazendo serviço, ficar fazendo as coisas, ter que estar lavando louça, ter que estar fazendo almoço, ter que estar fazendo janta, entendeu? Ter que estar varrendo uma casa, passando um pano e lavando roupa, não sei o que. Assim não é uma viagem para você descansar, né? Então, geralmente, quando a gente vai para casa de algum parente, a gente precisa fazer essas coisas, a gente precisa ajudar. Ninguém vai ficar na casa de um parente e vai ficar só dormindo e comendo, não é mesmo? Aí vão te falar que você é folgado, que você não sei o que você foi lá só para comer, não é? Né? Quem concorda comigo? Eu acredito que é assim. Se a gente vai para casa de parente, a gente tem que ajudar sim. A gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não vai ficar só comendo e dormindo, né? Então, por isso que eu tô falando aqui para dar uma revezada, né? Um ano vai para casa do parente, visita, né? Tudo, mata a saudade. Mas outro ano, tira para você descansar. Você merece descansar. A gente merece. Somos seres humanos e precisamos descansar. Renova suas forças. Você volta com as baterias recarregadas para começar tudo de novo. E eu estou batendo aqui muito na tecla, pessoal, sobre realizar sonho de viajar por causa do meu nicho, né? Por causa do meu canal, que é específico de viagens. Porém, o que eu trouxe para esse vídeo hoje, a leitura de abertura aqui do início, coisas aqui que eu estou falando no decorrer do vídeo, serve para todo tipo de sonho que você tenha, tá? Independente se o seu sonho é fazer uma viagem ou não, se o seu sonho é ter a sua casa própria, o seu sonho pode ser ter um carro, seu sonho pode ser se formar, concluir seus estudos, fazer uma faculdade, se formar em alguma área. Então, assim, sonhos a gente tem vários. Então, pega tudo que eu disser nesse vídeo aqui hoje e leva para você, coloca aí no seu contexto, tá? Pega para você e transforma aí no seu dia a dia, inclua na sua história, tá bom? E se esse vídeo tiver feito em algum momento algum sentido para você, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like aí, um joinha, porque vai ajudar muito. Deixa aí um comentário, tá? Eu vou ficar muito feliz com a sua comunicação aí no canal. Compartilhe esse vídeo também, me ajuda aí a levar essa mensagem até muitas outras pessoas. Compartilhe aí com a sua família, com alguém aí que você sabe que está precisando dessa palavra, desse incentivo, dessa motivação. O mundo é tão maravilhoso, o mundo é tão grande e maravilhoso, cheio de maravilhas que Deus criou. E se Deus criou, Ele criou para quem? Ele criou para nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. Então, para quem que Ele deixou todas essas maravilhas que existem na terra? Para nós que somos filhos dele, para que nós possamos desfrutar de todas essas maravilhas, de todas as bênçãos que Ele deixou para nós, né? Então, assim, hoje em dia o mundo anda tão caótico, né? O mundo anda com tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, tanta tristeza, tanta angústia, tanto ódio. Então, por que a gente ficar olhando só para essas coisas ruins? Por que a gente não viver coisas boas? Por que a gente não viver as bênçãos? Por que que nós, os filhos de Deus, vamos viver só olhando para coisa ruim, só olhando para baixo? Nós temos que olhar para o alto, é do alto que vem o nosso socorro, que nós possamos desfrutar, que você desfrute das bênçãos e das maravilhas que Deus deixou, que você e a sua família desfrute, porque você merece isso, você merece. Mas, Fran, você não conhece a minha vida,
Você não sabe da minha situação. Eu não tenho dinheiro para viajar. Eu também já estive nessa situação. Eu também passei por isso. E para ser bem sincera, até hoje eu não tenho dinheiro para viajar. Nós somos pobres. Nós não temos condições financeiras para dizer, a gente pode viajar todo mês. A gente não pode. A gente viaja porque a gente prioriza muito isso. É uma coisa que a gente resolveu priorizar muito. E só por isso a gente consegue. Mas, como eu falei, a gente é CLT aqui ainda. A gente trabalha fixo, a gente tem emprego fixo, mensal. E nós não somos uma família tão pequena. A minha família aqui, nós somos em 5. Somos em 5. Eu, meu esposo e 3 filhos. Quando a gente viaja com as crianças, é um gasto bem altinho. Porque quanto mais pessoas, mais cara se torna a viagem. A gente não tem dinheiro para viajar também. O que acontece é o que eu disse antes, a gente prioriza, então a gente vai trabalhando, a gente começa a guardar dinheiro para a próxima viagem. Então, todo mundo consegue fazer isso, mas é preciso priorizar e ter foco. E coloca Deus à frente dos seus planos e projetos, sonhos, que na hora certa, eu te garanto, que na hora certa, tudo dará certo. Na hora certa vai acontecer. O seu sonho vai se realizar, assim como aconteceu na minha vida, assim como tem se realizado sonhos na minha vida. A espera não é um castigo, é o cuidado de Deus te preparando para viver algo maior do que você pode imaginar. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Deus está moldando sua fé, alinhando o seu coração, fortalecendo suas raízes. Ele não se atrasa, ele capricha. Viaje, 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 viaje. Bom, esses dias eu ouvi uma frase que eu amei. Gostei muito, peguei ela assim para mim e vou repassar ela bastante, porque eu achei realmente incrível mesmo, é realmente dessa forma, e ouvi ela, foi até pelo Primo Pobre, não sei aí se vocês acompanham o Primo Pobre, mas eu tenho acompanhado ele também, muitas dicas boas, muitas dicas legais, até pra gente conseguir guardar dinheiro para viajar, hein, galera? Fica a dica aí, a frase é: viajar é a melhor forma de gastar dinheiro e ficar mais rico. Você adquire experiências, histórias, conhecimento, vive momentos especiais e únicos, seja com a família ou sozinho. Conhece outras culturas e pessoas. E se você se permitir, poderá viver grandes aventuras e se divertir muito. E isso você vai levar para a vida inteira. Isso ninguém vai tirar de você. É isso, né? A mensagem aqui, a frase não era tudo isso aqui, algumas coisas aqui eu complementei com as minhas palavras, mas realmente é isso. É um breve resumo do que é viajar. Quero muito continuar aqui trazendo conteúdo para vocês, mas eu preciso realmente da sua inscrição, do seu joinha, do seu compartilhamento, do seu comentário, tudo que você puder fazer aí para ajudar a gente vai ser muito válido, é muito bem-vindo, e que Deus abençoe aí cada inscrito do canal, toda pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe os seus projetos de vida, os seus planos, os seus sonhos, e que eles se realizem, que os seus sonhos se realizem. É o que eu desejo realmente do fundo do meu coração para cada um de vocês. O vídeo foi esse e eu te encontro nos próximos vídeos.